Com o anúncio da Azul Linhas Aéreas, antiga Trip, de que reduziria seus voos no Amazonas, o deputado Chico Preto manifestou sua indignação e solicitou em plenário audiência pública no intuito de impedir esta ação. A ideia é realizar uma audiência pública em plenário, coisa que foi concordada por todos os deputados presentes, e eu tenho a convicção que após a Semana da Pátria, a Assembleia pauta esse assunto para que discuta em plenário com todas essas organizações e seus representantes, a fim de que nós possamos virar o quadro, virar o jogo. Virar o jogo é manter os municípios que tinham pouso e devolver a intensidade de voos semanais para esses municípios onde a empresa ainda continua operando. Assista agora ao pronunciamento e entenda a importância de manter os voos no Amazonas. Todos aqui têm a clara noção de que isso vai significar prejuízos de todas as ordens: econômica, social, cultural, administrativa, porque os funcionários do governo do Estado, os funcionários da administração pública de um modo geral, dependem dessas rotas para o seu deslocamento, a fim de que cumpram com o seu papel. Eu me refiro a funcionários da SEDUC, eu me refiro a funcionários das prefeituras que precisam vir a Manaus, eu me refiro a essa dinâmica que é comum nas relações entre os poderes públicos. Nós ficaremos mais uma vez relegados às embarcações. Não que para isso para nós seja novidade, não é. Mas quando todos nós pensávamos que estávamos dando um passo adiante e integrando cada vez mais o Amazonas, e para isso, deputado, abrindo mão de ICMS do Estado, porque as empresas são incentivadas no Estado, não pagam 25%, pagam tão somente 7% de ICMS de combustível, e vem de proa pela frente uma notícia como essa. O documento da ANAC, que tenho em minhas mãos, documento oficial da ANAC, afirma que a ANAC não pode efetivamente fazer nada. A ANAC diz: deputados do Amazonas, eu pouco posso fazer, não tenho nada para fazer. Por quê? Primeiro, o setor não é concedido à luz daquilo que nós entendemos como concessão. Ele não é regulado à luz da Lei 8.666. O setor aéreo, ele tem uma outra lógica que, guardadas as proporções, deputado Marcelo, se assemelha muito àquilo que hoje nós temos na cidade de Manaus, que os mototáxis. Você não tem definição de onde o mototáxi para, quantos mototáxis são, e o setor aéreo no estado do Amazonas, à luz daquilo que diz a ANAC, é muito parecido com isso. A ANAC diz que não pode dizer quantas linhas tem ou quantas vão ficar, ela não pode definir a questão da frequência, ela não pode definir nada. E diz isso com uma tranquilidade constrangedora. Diz e assina. O documento assinado pelo seu Guilherme Franco Couto Neto, chefe da assessoria parlamentar interino. Pois bem, ante essas declarações e ante o anúncio de que a partir do dia 11 de setembro, a empresa Azul, sucessora da empresa Trip, vai diminuir a frequência de voos para o interior do estado, eu penso que não tem outra alternativa à Assembleia do Amazonas, a não ser convocar uma audiência pública, chamando para este plenário, para o plenário, a Azul, Secretaria de Planejamento, pois é este o órgão do governo que administra os incentivos concedidos pelo povo do Amazonas. Veja, o povo do Amazonas deixa de cobrar ICMS, para que a empresa devolva isso em pontos de pouso, em intensidade de voos semanais, e a empresa Azul está diminuindo. Ou nós cobramos o reestabelecimento da intensidade dos voos e da quantidade de pontos de pouso, ou nós precisamos rediscutir o incentivo que o governo dá. O governo, entenda-se, o povo do estado do Amazonas. O governo é só intermediário. Quem está abrindo mão de ICMS é o povo do Amazonas para o seu próprio benefício. Nós precisamos criar o constrangimento necessário para que a ANAC acabe com essa história, essa conversa de Clóvis para Raimundo. Diz uma coisa no papel, diz outra coisa em particular.
Quero parabenizar Vossa Excelência. É importante, deputado Zé Ricardo, que a gente saiba quem é efetivamente o responsável, que medidas precisam ser tomadas e também saber por que a ANAC usa de 2 pesos e 2 medidas em relação às empresas. 2 audiências públicas com esse mesmo objetivo, inclusive a última com relação à Fonte Boa, ao caso de Fonte Boa para São Paulo e Olivença, sequer veio aqui o representante da empresa Azul, que recebe os benefícios do governo do Estado, patrocinados através de uma lei para incentivar e de reduzir os custos da passagem, aprovado por esta Casa Legislativa. Queria que Vossa Excelência me permitisse divergir do seu pronunciamento, no sentido de que Vossa Excelência está pedindo o impossível. Coerência, competência e bom senso do governo federal é impossível, deputado Chico Preto. E a necessidade que o povo do Amazonas está passando em relação a aeródromos é única e exclusivamente responsabilidade da ANAC. Se não vejamos, quando eles querem fazer as coisas acontecem. Vossa Excelência, sabedor disso, o município de Tefé estão fazendo uma reforma de quase 20 milhões de reais no aeroporto, vai dotar Tefé de um aeroporto de infraestrutura muito grande, muito boa, inclusive com shopping. E os outros municípios do nosso estado estão nessa dificuldade que Vossa Excelência bem entende. Era o que tinha a dizer. Que Deus abençoe o Amazonas. Obrigada, deputado Chico Preto.